Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar a função desloque para encontrar valores de forma dinâmica de acordo com um determinado campo de escolha que você tem. Para eu te explicar melhor, supondo que a gente estivesse criando um dashboard dinâmico, onde a gente ia selecionar um determinado mês e a gente queria ver o resultado desse mês. A gente pode fazer isso utilizando o desloque. E eu vou te mostrar nesse passo a passo como utilizar o desloque junto com a função corresp para ter esse resultado de forma automática, sem se preocupar com nada. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu entrar aqui, é num relatório criar uma lista, né, com todos os meses que eu estou buscando. Afinal de contas, nesse meu caso, a história que eu quero contar é qual é o resultado de um determinado mês. E ao modificar um mês, eu vou ter essa resposta, né? Então, mudei para junho, deu 5 mil, tá certinho. Se eu mudar para novembro, vai dar 14 mil, tá certo também. E isso funciona perfeitamente. Como é que a gente faz isso? Primeiro, deixa eu te mostrar como é o entendimento da função desloque, né? Então, quando a gente começa a escrever aqui, a função desloque, deixa eu voltar primeiro, ela vai retornar uma referência no intervalo que possui um número específico de linhas e colunas com base em uma referência especificada. Essa é uma função muito dinâmica e muito legal, porque ela pode funcionar tanto como um deslocamento básico, por exemplo, eu coloco que o meu intervalo inicial de referência é essa célula C3 e eu digo para o Excel que eu quero que ele desloque 2 linhas para baixo e 4 colunas para a direita. Ele vai chegar aqui em abril. Vamos ver se isso funciona? Então, igual a desloque, abro parênteses, seleciono a minha célula de referência e vou botar que eu quero que ele desça 2 linhas e eu quero que ele vá 4 colunas para a direita. Quando eu fecho parênteses e dou Enter, 45 mil. Ele dá exatamente esse valor. Se eu botasse 7, por exemplo, para julho, a gente iria para 47 mil. Vamos ver se funciona? Funciona. Então, o desloque é muito legal por causa disso. Ele pode se tornar um único valor. Mas você também poderia utilizar ele, por exemplo, utilizando um intervalo maior. Só como exemplo aqui, numa soma, dentro dessa soma eu quero que o meu intervalo seja definido por um desloque. Então eu vou, por exemplo, começar... Pode ser aqui, essa é a minha primeira célula agora. Eu não quero que ele ande nenhuma linha para baixo, nenhuma linha para a direita, mas eu vou definir a altura e a largura dele. A altura é uma linha, né, essa única linha, só que eu quero que ele pegue 12 colunas. Então, eu vou botar aqui ponto e vírgula e vou botar 12 colunas de largura. Então, ele está selecionando na prática esse intervalo todo aqui para mim. E o resultado deveria ser 591 mil. Aperto Enter. Ele está pedindo só uma correção de fórmula, né, assim, 591 mil perfeitamente. Então ele tem essas duas aplicações, ou achar um valor único, ou definir um intervalo diferente. E esse intervalo dinâmico ele funciona para soma, mas ele poderia funcionar também para você determinar um intervalo de impressão dinâmico, ou para qualquer outra coisa dinâmica em relação ao uso dessa funcionalidade dentro do Excel, para você conseguir dashboards e resultados melhores. Agora vamos ver na prática, né? O que eu te mostrei até agora é fixo. Isso não tem nada de dinâmico. Apesar de ser um desloque, ele é um desloque fixo. Se eu mudo o mês aqui, esse resultado não está mudando. Como é que a gente faz para mudar? A gente vai utilizar em parceria o corresp, que basicamente ele vai me retornar um número. O que eu quero do corresp? De uma determinada tabela, eu vou informar para ele que nessa tabela eu vou mostrar um valor para ele e ele vai me retornar qual é o número desse item dentro dessa tabela. Por exemplo, de janeiro a dezembro, que é uma tabela que tem 12 itens, se eu colocar junho, ele vai me retornar o número 6. E isso é essencial para tornar a nossa fórmula desloque dinâmica. Vamos fazer isso na prática? Deixa eu começar aqui escrevendo desloque, abro parênteses, minha referência. Eu quero que a minha referência... Na verdade, eu estou na célula errada, né? Eu quero criar minha fórmula aqui. Então, eu vou botar aqui desloque, abro parênteses, minha referência é essa célula aqui. Lembra que uma linha para baixo, ele retorna uma para baixo, 2 para baixo, 3 para baixo e assim sucessivamente, mesma coisa com colunas. Então, eu vou sempre evitar de começar minha referência dentro da tabela, porque isso pode gerar um erro de um item para o lado, né? Então, selecionei aqui o meu primeiro item da tabela, que é justamente a minha primeira linha e primeira coluna. Se eu fosse replicar essa fórmula, valeria a pena
fechar aqui minhas referências, né, com o cifrão, para que ele sempre começasse dali. E agora eu quero saber quantas linhas eu quero deslocar para baixo. Se eu for para lá, deixa eu até apagar isso daqui, você vai ver que eu quero deslocar 3 linhas, porque eu quero o resultado. Então, isso é sempre fixo, porque a linha de resultado é essa. Eu não preciso tornar as linhas dinâmicas nesse caso. Do ponto e vírgula, quantas colunas eu quero ir para a direita, aí sim é dinâmico, porque vai variar de acordo com o mês que eu escolher. Nesse caso específico, vou colocar aqui, corresp, abro parênteses, e o valor que eu estou procurando é esse valor aqui. Sempre que esse valor mudar, eu quero que o valor mude. E onde eu estou procurando esse valor? Eu estou procurando aqui na minha matriz de janeiro até dezembro. Então, tem uma matriz D3O3, eu quero que seja uma correspondência exata, então aperto 0, fecho parênteses, meu corresp está feito. Se eu quisesse, a partir de agora, criar um intervalo de análise no desloque, aí sim eu preencheria a altura e largura. Mas observe que como eles estão entre colchetes, eles não são obrigatórios para a fórmula. Vou fechar a minha fórmula e apertar Enter. Então ele está me retornando que o resultado de janeiro é 10.000. Se eu for para maio, por exemplo, o resultado é 5.000. Vamos ver se está certo? Está correto. Então, essa é uma função do Excel que pode fazer com que seus relatórios e dashboards sejam dinâmicos, né? Só para mostrar um outro exemplo para você, no nosso dashboard financeiro, dentro do dashboard de análise mensal, a gente tem justamente o uso da desloque. Eu fui num mês que não está preenchido, né? Deixa eu voltar para março. Eu usei o desloque justamente para procurar dentro da minha tabela, né, do meu relatório de fluxo de caixa, os resultados corretos. E também utilizei isso para buscar outras informações, né? Deixa eu voltar para o dashboard 2, outras informações como as receitas e as metas, quais são os valores, porque como a gente está fazendo aqui tudo dinâmico, a gente usa dessa forma. Então, sempre que você for criar um dashboard, desloque é uma ótima opção se você precisar apresentar resultados dinâmicos baseados em valores de um outro relatório, de uma outra tabela que você tenha na sua planilha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assina aqui o canal, porque toda semana eu trago novos vídeos como esse, te ajudando a mexer nas principais ferramentas de criação de dashboards. Se você gostou, segue a gente aqui.